Grande Deus e Pai que estás nos céus, nesse momento, ó Deus, teus filhos aqui reunidos são gratos a Ti pela vida, pela saúde e pelo privilégio que o Senhor nos deu de estarmos juntos no louvor para exaltarmos o Teu santo nome. Senhor, te agradecemos pela semana feliz que tivemos, pelas mensagens que recebemos. E, ó Deus, permita que possamos continuar a viver este apocalipse de Elias em nossa vida, para que a nossa igreja possa ser cada vez mais luz neste bairro, para que possamos estender a todos a bendita segurança que acabamos de cantar. Senhor, nós louvamos também pelas visitas que estão conosco. Abençoa cada uma delas, bem como aqueles que nos acompanham através da TV JuVV, que eles também sintam-se abençoados nos seus pedidos, nas suas orações, acompanhando a nossa programação. De maneira especial, Senhor, te agradecemos pelas mães que temos em nossa igreja. Permita, ó Deus, que elas continuem sendo a demonstração do verdadeiro amor, da verdadeira luz que o Senhor tem em cada lar. Permita que elas possam estar com saúde e segurança e continuarem firmes na fé. Senhor, pedimos que o Senhor fique com o nosso pastor, que irá fazer a mensagem desta noite. Que o Espírito Santo possa, abençoá-lo e através dele possamos ouvir a mensagem desta noite. Tudo isto nós pedimos, não que haja nenhum mérito em nós, mas pelo sangue, pelo sacrifício do Teu Filho na cruz do Calvário. Amém. Boa noite. Espero que você tenha tido um dia feliz ao lado dessa pessoa maravilhosa que nós chamamos de mãe. Meus sentimentos, talvez alguém de vocês já não tenha mais a mãe, mas fica sempre no coração, né? Esse sentimento maravilhoso que nós temos por esse ser tão sublime que Deus colocou em nossa vida. Eu tive o privilégio de conversar com a minha pelo telefone hoje de manhã. Também dar um abraço na mamãe que sempre está ao meu lado e que hoje também curtiu um pouquinho as palavras carinhosas dos filhos. Nós já estamos, segundo a Bíblia, já na segunda-feira, mas ainda gostaríamos que você olhasse para o calendário do mundo e nós ainda falássemos um pouquinho sobre esse dia e a comemoração que temos sobre mães. Eu fiquei pensando que mãe buscar na Bíblia para que a gente pudesse meditar um pouquinho nesta noite. Talvez você buscasse Maria hoje para a gente meditar sobre ela. Ellen White, no livro Deserto das Nações, diz assim, que Deus olhou para essa terra nos dias que Jesus deveria nascer. E você sabe que em Gálatas 4, verso 4, diz que tinha um tempo, um dia determinado. E Deus olhou para essa terra e achou Maria. E Ellen White diz assim, que Maria era a única que estava pronta para receber Jesus Cristo, porque ela ansiava cada dia ser mãe do Messias. Ela tinha visão do Velho Testamento sobre o Messias, diz Ellen White, e por isso Deus a chamou. Talvez você pensasse em Ana, talvez você pensasse em Joquebede, Abigail, tantos nomes de mulheres na Bíblia, que poderíamos pensar um pouquinho sobre a sua missão de mãe. Mas eu escolhi uma pessoa simples, não foi nenhuma esposa reconhecida em seus dias, mas a Bíblia fala sobre ela em 2 momentos apenas. Mas esses momentos deixam marcas profundas quando eu olho para essa mãe. Por favor, abra a sua Bíblia. No livro de 2 Samuel, no capítulo 3, no verso 7 e no verso 8. Essa mulher, ela teve um caráter forte.
O seu nome significa pedra brilhante. E nesse pequeno relato sobre sua vida, ela demonstra a sua força e o seu brilhantismo como mulher e como mãe. E a Bíblia diz assim, vamos ler a partir do verso 6 para você compreender o contexto. Enquanto continuava a luta entre os que apoiavam a família de Saul e os que seguiam Davi, Abner ficava cada vez mais poderoso entre a gente de Saul. Um dia Isbosete, filho de Saul, acusou Abner de ter tido relações com uma concubina de Saul chamada Rispa, filha de Aías. Abner ficou furioso e disse: você pensa que eu sou o traidor? Pensa que passei para o lado da tribo de Judá? E continuou: desde o começo tenho sido fiel à casa de Saul, o seu pai, aos seus irmãos e aos seus amigos, e tenho evitado que você seja derrotado por Davi. No entanto, hoje você me acusa de ser culpado na casa dessa mulher. Vamos reviver um pouquinho essa história. Saul havia morrido. O reino foi dividido. Você sabe que ele tinha sido o primeiro rei em Israel. E o reino foi dividido. O reino de Israel ficou para Isbosete, o reino de Judá ficou para Davi. Davi tinha um general que cuidava, que coordenava o seu exército, chamado Joabe. Isbosete, ele ganhou de presente um líder também de exército, o líder do exército já de seu pai, chamado Abner. E os dois, tanto Davi como Isbosete, depositavam muita confiança nesses dois generais, nesses dois grandes líderes dos exércitos. Mas Isbosete, vindo da família de Saul, ele tinha um temor muito grande, porque ele olhava para Davi, e ele sabia que Davi era o escolhido de Deus, e ele era um homem muito, ele tinha muitas dúvidas, ele tinha muito medo, e ele era um homem inseguro. E quando ele começou a olhar para a família do seu pai, naqueles dias quando um filho, ele recebia a herança do pai, ou o trono do pai, nas monarquias existentes no mundo pagão, o que eles faziam? Eles assumiam as mulheres do pai, e assim sendo, eles confirmavam o reinado deles também através das dinastias e das esposas que eles iam adquirindo, vindo das esposas do pai. E nesse contexto entra Rispa, pedra brilhante, uma mulher que era uma concubina. Muitas vezes a gente olha para a Bíblia e pensamos que o concubinato é a prostituição, mas na realidade o concubinato não era a prostituição. Era um direito da monarquia pagã, que também os reis de Israel, infelizmente, sem o apoio ou sem Deus ter permitido, eles assumiram essa posição pagã. Saul tinha suas concubinas e Rispa era uma dessas concubinas. E a palavra diz assim que Isbosete colocou os olhos nessa concubina e ele gostaria de tê-la como mulher, confirmando assim uma das gerações, uma das esposas do seu pai. Mas nesse meio tempo ele viu Abner, e nós não sabemos muito bem o contexto, mas talvez ele tenha visto Abner conversando com Rispa. A gente não sabe muito bem o contexto, porque a Bíblia e nem o Espírito de Profecia nos confirmam. A única coisa que a gente vê é que aparece o nome de Rispa e há essa disputa, e Isbosete, como rei, lança uma dúvida no palácio, e ele diz o seguinte: olha, Abner desposou Rispa. Essa mulher poderia ter saído no palácio e ter se defendido, mas a Bíblia diz assim, que essa mulher ficou em silêncio. Uma mulher equilibrada, que mesmo sendo caluniada, ela ficou em silêncio. Joabe ficou irritado com o rei, e o que ele fez? No contexto aqui do capítulo 3, diz assim a Bíblia que Joabe, ele abandona o reinado de Isbosete, e ele procura Davi em Judá, e ele chega a Davi e diz assim: Davi, Isbosete não consegue ter confiança em mim mesmo, e eu vou fazer o seguinte: eu não quero mais seguir Isbosete, eu quero ser um servo teu. Mas havia num contexto, queridos, algo que havia acontecido. Em uma cilada, Abner havia matado, assassinado o irmão de Joabe, líder do exército
de Israel, ou de Judá, do exército de Davi. E quando Joabe sabe que Abner havia procurado Davi para fazer uma aliança com Davi, o que fez Joabe? Ele monta uma cilada e ele assassina Abner. Nesse contexto, Davi continua o seu reinado, não deu muita importância ao problema de Joabe e Abner, nem sabia de Rispa. E agora, no capítulo 21 do mesmo livro de Samuel, vem o complemento da história de Rispa. E aqui eu queria que você colocasse os seus olhos para a gente poder contemplar a beleza e o sofrimento ao mesmo tempo da vida dessa mulher. Veja então, ela aparece aqui no capítulo 3, e o seu nome volta a ser comentado no capítulo 21. E vamos ler aqui a partir do verso 1. Durante o reinado de Davi, houve uma grande fome que durou 3 anos seguidos. Por isso Davi consultou a Deus, o Senhor, e ele respondeu: Saul e sua família são culpados de assassinato. Ele matou o povo de Gideão. Olha aqui, por favor, em Josué, capítulo 9, verso 15. E nós vamos ver o contexto, o que aconteceu. Vamos ler o texto e depois vamos comentar juntos, para a gente poder entender bem o contexto dessa história. Josué, capítulo 9, verso 15. E a Bíblia diz assim: Josué fez um acordo de paz com os gibeonitas, prometendo que não seriam mortos. E os líderes do povo de Israel juraram que cumpririam a sua palavra. O que estava acontecendo? Davi havia aumentado o seu reinado. Mas aqui no capítulo 21, a Bíblia diz assim que apareceu uma grande seca. E essa seca durou 3 anos. E Davi já estava desesperado, porque isso estava já causando muitas dificuldades para o seu povo, fome, pessoas morrendo de sede. E a Bíblia diz assim que Davi consultou a Deus, o Senhor, e Deus respondeu: Saul e sua família são culpados de assassinato. Ele matou o povo de Gibeão. Não ia ao contexto aqui eu ficar estudando com você nessa noite a conduta de Davi, mas ao mesmo tempo veja que Davi, ele faz uma coisa certa. Houve um grande problema, havia uma causa que ele não poderia resolver. Era a questão da natureza, era uma questão sobrenatural. E ele busca a Deus e diz: Senhor, o que está acontecendo? Por favor, me explique o que está acontecendo. E quando ele busca a Deus, Deus responde: olha, anos atrás, Saul e sua família são culpados de assassinato. Ele matou o povo de Gibeão. Aqui em Josué, capítulo 9, verso 15, a gente leu rapidamente, mas o que aconteceu ali? O povo de Israel atravessa o rio Jordão, e quando eles assumem a terra de Canaã, o que Deus disse para o povo de Israel que deveriam fazer com seus inimigos? Eles deviam matar todos. E o que acontece? Quando os gibeonitas perceberam que Josué e o seu exército estavam exterminando todas as pessoas que estavam no território ali de Canaã, eles armaram uma armadilha, vamos dizer assim, para Josué. Fingiram que estavam vindo, atravessando o rio Jordão, que eram povos de outras terras, e eles disseram para Gideão: Gideão, nós estamos passando aqui por Canaã, e nós gostaríamos que você fizesse uma aliança conosco, por favor, não nos mate, porque a gente não merece morrer. E Josué, sem consultar a Deus, achando que era uma coisa simples, Josué chamou o líder dos gibeonitas e disse o seguinte: olha, vamos fazer aliança, eu prometo a você que em nome do meu Deus nós não vamos matar nem você nem sua casa. E ele cometeu um grande erro, porque logo depois Deus chegou a ele, revelou quem eram os gibeonitas, e pela aliança que ele fizera com aquele povo, Deus também assumiu a aliança de Josué, e os gibeonitas não foram mortos. Vejam que impressionante. E o tempo passou. E agora, quando Saul instaurou o seu reinado, ele olhou para os gibeonitas, um povo que não era dos seus, e o que ele fez com esse povo? Saul transgrediu a aliança e praticamente eliminou os gibeonitas. Ficaram uma parte do povo. E agora Deus, depois da morte de Saul,
Deus traz 3 anos de seca. E quando Davi consulta a Deus, Deus diz o seguinte: olha, Davi, pelo erro de Saul, vocês estão agora pagando pelo erro dele. Ele matou o pessoal dos gibeonitas, quando na realidade havia uma aliança de vida para com esse povo. O que fez Davi? Continuou conversando com Deus? Sim ou não? Não. Veja no verso 2 o que ele fez. Deus havia dito que havia um problema com os gibeonitas. De vez de ele continuar consultando a Deus para tomarem uma decisão, o que ele fez? Ele chamou o povo de Gibeão. Veja no verso 2. O povo de Gibeão não era israelita. Eles eram um pequeno grupo de amorreus que os israelitas tinham prometido proteger. Mas Saul havia tentado acabar com todos eles por causa do interesse dele pelo bem do povo de Israel de Judá. E então Davi chamou o povo de Gibeão e disse: o que posso fazer por vocês? Eu quero pagar pelo que lhes foi feito, para que assim vocês abençoem o povo de Deus. E os gibeonitas responderam: a nossa questão com Saul e a sua família não pode ser resolvida com ouro nem prata, e também não queremos matar nenhum israelita. Então o que é que querem que eu faça por vocês? Perguntou Davi. E eles responderam: Saul quis nos destruir para que não sobrasse nenhum de nós e nenhum lugar de Israel. Entregue-nos então 7 homens descendentes dele, e nós o enforcaremos diante de Deus, o Senhor em Gibeá, a cidade onde nasceu o rei escolhido pelo Senhor. Eu o entregarei, respondeu o rei. Veja que coisa impressionante. Às vezes as pessoas olham para esse texto e querem fazer um julgamento de Deus, dizendo: olha, é olho por olho, dente por dente no Velho Testamento. Veja um Deus vingativo, um Deus que para recuperar um erro de Saul, faz com que agora 7 pessoas da própria geração de Saul sejam mortas. Mas na realidade, quando você coloca os seus olhos nesse texto, você vê que Davi, ele consulta a Deus inicialmente, mas depois ele esquece de Deus, e ele mesmo tenta resolver com o povo de Gibeão o problema, para poder automaticamente resolver o problema da seca que estava acontecendo em Israel. E assim sendo, os gibeonitas, um povo pagão, que tinham como vingança a culpa do sangue, esse povo pede 7 homens da geração de Saul, para que eles pudessem ser perdoados do que Saul havia feito com o povo deles. E o que fez Davi? Veja aqui no verso 7. Por causa do julgamento de Davi, que tinha dito, veja no final do verso 6, eu entregarei, respondeu o rei. Mas por causa do juramento que ele e Jonatas tinham feito um ao outro, o rei não deixou que fosse morto Mefibosete, que era filho de Jonatas e neto de Saul. Porém pegou Armoni e Mefibosete, os 2 filhos que Rispa, filha de Iaías, tinha tido de Saul. Pegou também os 5 filhos de que Merabe, filha de Saul, tinha tido de Adriel, filho de Barzilai, da cidade de Meloá. E Davi entregou 7 ao povo de Gibeão, e eles os enforcaram no monte diante do Senhor. E todos os 7 morreram juntos. Isso aconteceu no fim da primavera, no começo da colheita de cevada. Queridos, é uma história impressionante. Eu fico imaginando essa mãe, Rispa, ela vendo alguém do exército de Davi chegar, pegar os seus 2 filhos legítimos de Saul, e os levarem pelo erro do pai para a forca. Se isso acontecesse com você, mãe, qual seria a sua reação? Sabem, olho para essa história e vejo algo impressionante, porque a história não termina no verso 9, a história continua. Veja o que diz aqui. Então Rispa, concubina de Saul, pegou um pano grosseiro e com ele fez um abrigo sobre uma rocha, e ficou ali desde o começo da colheita até o dia em que as chuvas do outono caíram sobre os 7 corpos, e não deixou que as aves se aproximassem deles de dia, nem os animais selvagens de noite.
Queridos, quando eu olho para essa história, quando eu fico imaginando essa mãe, você já parou para pensar? Os filhos estão enforcados, os corpos foram abandonados pelos executores, eles os deixaram lá amarrados em uma árvore, pendurados em uma árvore. A Bíblia diz assim que Rispa, como mãe, ela foi rapidamente até a sua casa, ela pega um pano, um saco, e com esse pano, com esse saco, ela fica do outono até a primavera, cobrindo o corpo dos seus filhos, para que os filhos não pudessem, os corpos deles serem comidos pelos animais e pelos abutres que apareciam durante o dia e durante a noite. Eu fico imaginando, queridos, essa cena, aqueles corpos mutilados, se decompondo, o tempo passando, e aquela mãe, dia e noite, cuidando dos corpos dos seus filhos. Eu olho para essa cena, eu fico imaginando a dor daquela mulher, eu fico imaginando as lágrimas dessa mãe, dia a dia, vendo os corpos dos filhos em decomposição, o mau cheiro, os vermes decompondo aquele corpo. Imaginem isso. E aquela mulher ali 6 meses, do outono, no plantio da cevada, diz a Bíblia, até a colheita na primavera, aquela mulher ali cobrindo os corpos dos seus filhos. Uma mãe de coragem, uma mãe apaixonada pelos filhos, uma mãe apaixonada pela vida, uma mulher de resistência. A minha maneira de ver, Rispa, hoje representa você, mãe. No mundo em que a gente vive hoje, muitas vezes você vê os filhos, através dos problemas da sociedade, o envolvimento da sociedade hoje, os filhos muitas vezes sendo arrastados. E às vezes a gente sente neles uma decomposição espiritual. Eu vejo mães ajoelhadas, mães derramando suas lágrimas. É muito triste, muitas vezes. Mas por outro lado é um quadro que nos encanta. Ver a coragem de vocês lutando pela salvação dos filhos, lutando pela felicidade do lar. E essa mulher passa ali aqueles dias, ali em meio aos sacos de pano, e você sabe que quando uma pessoa se vestia, ou quando ela se cobria com esses sacos, ela demonstrava humilhação, ela demonstrava busca de perdão, aceitação de um Deus. Essa mulher, ela de protesto, ela passa a resistir, a resistência da perseverança, ela passa a esperança do amor, ela demonstra a paixão pela vida. E o tempo passa. Enquanto o tempo passa, veja o que acontece no verso 11, no verso 12, no 13 e 14, o fim dessa história. E quando soube o que Rispa tinha feito, Davi foi e tomou dos moradores de Jabes-Gileade os ossos de Saul e do seu filho Jonatas. Os moradores de Jabes haviam retirado os corpos da praça de Bet-San, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que mataram Saul no monte de Gilboa. Davi então colocou os ossos de Saul e de Jonatas, junto com os ossos das 7 homens que haviam sido enforcados, e sepultaram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, o pai de Saul, na cidade de Zelá, no território da tribo de Benjamim. Tudo o que o rei mandou foi feito. Vejam que coisa impressionante. Uma mulher rejeitada, uma mulher segundo a sociedade, não era aceita como uma esposa legítima da pessoa que já havia morrido. Ela não era uma viúva legítima, vamos dizer assim, mas tinham 2 filhos legítimos de um rei. Essa mulher mesmo rejeitada, essa mulher mesmo vendo a morte dos seus filhos, mesmo vendo o abandono dos corpos, naqueles dias, um corpo rejeitado, um corpo que não tinha, era
uma dignidade num funeral, era algo extremamente humilhante para a família. Essa mulher fica ali 6 meses, mesmo com os corpos em decomposição, cuidando dos corpos. E a Bíblia diz assim, que o seu ato e a sua resistência, o seu amor e a sua paixão pelos filhos, mexeu com o coração de quem? Do rei lá no palácio. E a atitude daquela mãe mudou a atitude do rei. O rei vai, busca o Saul e Jonatas, que estavam seus corpos também abandonados, longe das terras daquela família. E a Bíblia diz assim que Davi traz esses 2 corpos. Tira os corpos ou os ossos, os restos mortais dos 2 filhos de Saul, que estavam ali ainda na forca, Armoni e Mefibosete, não Mefibosete filho de Jonatas, mas Mefibosete filho de Rispa com Saul. Pega os seus 5 netos, e agora com esses 7 corpos, ou 7 restos mortais, junto com os restos mortais de Saul e de Jonatas, ele faz um grande funeral, e os sepulta todos juntos, nas terras de Benjamim. Uma mãe que através de sua coragem, do seu amor pelos seus filhos, de sua paixão pela sua família, muda o coração de um rei. Mas o que mais me impressiona, queridos, é que depois desses 6 meses, depois da atitude de Davi, ainda não havia chovido. E vejam o que acontece agora na última frase desse texto. Vejam aqui o que diz. E depois disso, aqui no verso 14, Deus respondeu às orações do povo pelo seu país, e a chuva desceu. A atitude de uma mulher, a atitude de uma mãe, volto a repetir, que vai do protesto à resistência, que vai da perseverança à esperança, do amor à paixão pela vida. Essa mulher, através de suas orações, de sua atitude, do seu amor para com seus filhos, ela moveu o coração de Davi, o rei terreno, mas moveu o coração de quem? Do Deus dos céus e da terra. Querida mãe, a sua coragem, a sua resistência, as suas orações e as suas dedicações pelos seus filhos, pela sua casa, o seu amor, a sua paixão pela vida, diz o texto aqui através de Rispa, move os homens nessa terra, mas acima de tudo move o coração dos céus. Que missão linda você tem. Nós, como filhos, agradecemos a Deus pela sua presença, porque sabemos que em Ti temos no amor a expressão e a grande revelação de Deus a nós seres humanos, através de Ti, através do seu amor, do seu carinho e da sua proteção. E esse mesmo amor que Rispa colocou defendendo os seus filhos, Ellen White diz assim, que é uma tipologia do amor de Deus para a nossa vida. Eu queria terminar esse pequeno comentário da Bíblia nessa noite, lendo para você o que nós encontramos em Efésios, no capítulo 2, verso 4 e o verso 5. Efésios, capítulo 2, verso 4 e verso 5. E a Bíblia diz assim: mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor, eu vou modificar aqui sem medo de estar deturpando a palavra do Senhor, mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por ti é muito. Eu queria, prezada mãe, nessa noite dizer para você,
o que Paulo escreveu a Efésios. E que você guarde com carinho essa frase bíblica. Mas a bondade de Deus é muito grande. E o seu amor por você é tanto, tanto, que quando você estava espiritualmente longe por causa da nossa desobediência, Ele o trouxe à vida através de Jesus Cristo. Que o amor de Deus abrace você, mãe, e que você possa hoje e sempre ser abençoada por esse Deus que te ama tanto. Amém. Nós, como igreja, também queremos deixar para você uma recordação desse dia. Você já deve ter ganhado muitas flores, muitos beijos, muitos abraços. Talvez você ganhou hoje um almoço maravilhoso do seu marido, ganhou presentes. Mas a gente queria deixar com você também uma rosa de recordação. Eu queria convidar alguns maridos que viessem aqui para me ajudar. Peçam vir aqui, por favor. Nós ganhamos de presente de um casal dessa igreja essas flores lindas, e a gente vai compartilhar com as nossas mães que estão presentes aqui. Uma para cada mãe. E que o perfume dessas rosas possam simbolizar o perfume da graça de Jesus Cristo, e que essa graça de Cristo te abrace sempre. E saiba que você é muito especial em nossa igreja, você é muito especial em nossa casa, você é muito especial para todos nós e para os céus. E que as suas orações, como as orações de Rispa, se você estiver orando por algo que na tua vida possa ser impossível, que através da experiência de Rispa você possa sair daqui com a certeza que as suas orações, a sua coragem, a sua vida movem os céus, movem o coração de Deus, porque Deus te ama como também te amamos. Eu acho que estou vendo só umas 2, 3 mulheres aqui que não são mães. Acho que elas também merecem uma flor, né? E daqui a pouquinho vai chegar aí na vida dessas mulheres também, não é esse momento único e lindo de uma mulher nessa missão maravilhosa de mãe. Quero convidá-los para que fiquem em pé conosco, por favor. Nós vamos orar. Senhor nosso Deus, vimos nessa noite uma história tão marcante na Bíblia, de uma mulher que seu nome nunca apareceu numa manchete bíblica e nem dessa terra, mas uma mulher que deixou para a gente lições profundas de uma mãe, uma pedra brilhante, uma mulher de caráter, de equilíbrio, sensata, que pelas leis da vida foi subjugada por um rei, mas através desse rei tornou-se mãe, e tinha sonho com seus filhos, sonhos de uma herança, sonhos que eles vivessem num palácio. E depois da morte do seu marido, ela foi colocada no ostracismo. E pior ainda, do deserto da vida, ela passou por um sofrimento indescritível. A morte estúpida dos seus 2 filhos. Mas, Senhor, através do seu amor e a sua paixão pela vida e pelos seus filhos, essa mulher moveu a cultura dos seus dias, moveu um fim trágico que daria a ela um anonimato total. E através de sua resistência, do seu amor pela sua família, pelos seus filhos, por sua casa, ela mudou o coração do rei dos seus dias. Mas Deus mudou o coração do Senhor e o moveu para que a chuva em abundância, através de sua graça, do seu amor e de sua aprovação pelos seus filhos, descessem a todo o povo de Israel. Senhor, por favor, cubra com a sua graça as mães de nossa igreja, as mães que estão aqui nesta noite. Talvez muitas delas estejam com os joelhos dobrados todos os dias,
com lágrimas nos olhos, orando por seus filhos. Não sabemos os desafios, mas o Senhor conhece o coração de cada uma delas. Que elas se sintam abraçadas por Tua graça, que elas se sintam movidas pelo Teu amor, que o Senhor as cubra de bênçãos hoje e sempre, para que elas possam continuar sendo puras, bondosas e anjos da guarda de sua casa, dos seus filhos aqui na terra. E que nós, maridos e pais, que o Senhor nos dê um coração modificado pelo Teu Santo Espírito, para que possamos respeitá-las, possamos abraçá-las, e elas possam ver em nós uma tipologia do rei Davi, e que nós possamos ser mudados e moldados pelas orações, pelo carinho e pela atenção de nossa mulher, mãe, que ao nosso lado exerce essa missão tão linda dentro de nossa família, cuidando dos nossos filhos. São bênçãos que te pedimos nesta noite, em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Em nome da direção da igreja, agradecemos a vossa presença, dos membros, das visitas que estiveram conosco, e os internautas também. E os convidamos para a quarta-feira próxima, às 19h30, culto de oração. E ao despedi-los, dizemos que o Senhor vos acompanhe e vos abençoe.